Aí quais são os 6? Primeiro, sujeitar-se a Deus. Qual é o primeiro conselho para quem quer ser feliz? O que é sujeitar-se a Deus? Entregar totalmente a Ele a tua vida e não ficar reclamando. Por isso que quem reclama muito não é feliz. Toda pessoa que reclama demais é uma pessoa um pouco triste, é uma pessoa apagada. A pessoa só reclama. Claro que eu não vou contar quem é a pessoa, lógico, eu não vou, né? Mas houve uma pregação aqui que eu falei sobre reclamação, que nós temos que ter gratidão e não reclamar de nada, e não falar mal de ninguém. Se não for falar bem, não fale mal. Alguém me procurou na barraca e disse assim: "Ai, padre, aí tá difícil." Falei: "Por quê, minha filha?" "Eu vou falar sobre o quê?" Tadinha, eu não xinguei, eu orientei. Mas eu entendi que na frase dela, todo o papo dela se resume em 2. Ou ela está reclamando, ou ela está fofocando. Se ela parar de reclamar e parar de fofocar, não tem assunto mais. Quem dera que fosse só ela, não é verdade? Apega-te a Deus, Ele que tem paz, e tudo acontecerá de bom. Gente, sujeitar-se a Deus é fazer as pazes com Deus. Na hora da oração nós vamos pedir isso. A gente não fala, eu sei que vocês não falam, mas como é que eu falo, que pouca gente fala, eu sei que a gente fica chateado com Deus. Só que a gente não gosta de falar. Não. Mas lá na sua casa você sabe, você queria uma coisa, não aconteceu, você fica com raiva de Deus. Uma pessoa doente, você reza, a pessoa não melhora, você fica com raiva de Deus. Você queria que acontecesse uma coisa, você fez tudo para dar certo, no final dá errado, você fica com raiva de Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É você fazer as pazes com Deus. Fala: Senhor, hoje eu entendo que o Senhor não teve culpa daquilo, mas naquele momento eu queria alguém que me respondesse. Como eu não encontrei culpado nenhum, o Senhor foi o culpado. Mas hoje eu quero fazer as pazes, entender que a vida é assim mesmo, que as pessoas falecem mesmo, que a gente nem sempre acerta em tudo, que eu não tenho controle total da minha vida. Há pessoas que eu quero que fiquem na minha vida, elas saem. Há pessoas que eu estou rezando para sair, elas ficam. Sujeitar-se a Deus, fazer as pazes com Deus, para que Ele te dê tudo de bom. Quando você faz as pazes com Deus, Ele só nos dá coisa boa. Primeiro, sujeitar-se a Deus. É o versículo 21. Agora o versículo 22. Entesoure no coração a palavra de Deus. Qual é o segundo conselho? O que é entesourar? A gente usa pouco essa palavra, né? Entesourar é você praticar o tesouro. Qual é o tesouro? A palavra de Deus. E onde está o teu tesouro? Jesus vai dizer: aí estará o teu coração. Tem uma história, não sei se é verdade ou mentira, eu vou contar pelo preço que eu comprei. Conta-se que é uma história medieval, que tinha um rei, não queria saber da mulher, não queria saber dos filhos, ele só queria saber de ouro. E o rei então teve um ataque do coração fulminante, e o rei na cama morreu. E naquela época tinha-se o costume das múmias. Eu não sei se você sabe, mas o enterro de um rei demorava 7 dias. Você imagina um defunto com 7 dias, né? O que eles faziam? Eles mumificavam o rei, para ele não, né, na frente das pessoas que vinham de longe para o enterro real. E conta-se que esse rei, hora que as pessoas que mexiam com essa técnica abriram-lhe o peito, tinham todos os órgãos. O que faltava? O coração. Ele não tinha um coração no peito. Aí foi aquele alarde: onde está o coração do rei?
Como que o rei viveu tantos anos sem o coração? Depois do enterro, a família chorando, os príncipes e 2 princesas se reuniram para ver o que queria fazer com tanto ouro que o pai tinha. Resolveram dividir com eles e com o povo. Hora que abriram um grande cofre na sala real, havia muito ouro, e em cima do ouro, o coração do rei. Todo já em estado de putrefação. Aí alguém gritou, né? Mas quem arrancou o coração do rei e aí colocou? Aí a rainha, que era muito cristã, a rainha disse aquilo que a Bíblia diz: não é que alguém arrancou, se cumpriu a profecia de Jesus. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pode ser uma história, mas é uma história para chocar, porque nem coração o rei tinha, gente. Onde o coração do rei estava? Com o tesouro. Pergunta para quem está do seu lado: onde está o teu coração? Entesoure no coração a palavra de Deus. Deixe Deus ensinar você. Deixe Deus ensinar você. Não precisa levantar a mão não, nem precisa levantar a mão. A pergunta que eu te faço, você responde para você, porque faz bem ou mal é para você. Você tem tentado, olha que eu sou até caridoso, estou falando tentado. Você tem tentado ler um pedacinho da Bíblia todos os dias? E eu vou te dar um cutucão, para depois as pessoas acham que com Deus se brinca. Dizem que não tem tempo de ler Bíblia. Estou criticando não, estou dando um exemplo que é real. Veja esses adolescentes aí que estão no primeiro namorico. Quantas mensagens eles trocam por dia? Quantas vezes eles ficam dando toquinho no outro? O que eles fazem? Estou dando exemplo de adolescente, pode ser qualquer exemplo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, um dia é destruído. Aí coloca-se a namorada, o namorado, o patrão, o dinheiro, a fama, a posição, no lugar de Deus. Deus não é o nosso tesouro. E um dia você descobre que só Deus era o seu tesouro. Até para você manter o seu namoro, para você manter o seu casamento, para você ter saúde, para você ter sucesso, é preciso da bênção do alto. Então, entesoure a palavra de Deus. O que é entesourar a palavra de Deus? Nada vale mais que as lições de Deus. Quem lê a Bíblia, você está sendo ensinado como construir felicidade. Terceiro conselho: apegue-se aos princípios corretos. Vamos repetir? Apegue-se. Eu não estou falando para todos, mas eu estou falando para muitos. Ainda bem que você tem alguém para te falar isso hoje, porque está tempo. Vai para cá. Se você está fazendo algo que você sabe que é errado, para de fazer enquanto há tempo, porque vai terminar muito mal. O que é errado não termina certo. Você não pense que Deus vai abençoar o erro, que Deus se compactua com quem está fazendo a coisa errada. O que a palavra diz? Apegue-se aos princípios corretos, ou seja, volte para Deus, afaste da sua tenda, da sua vida, o que é errado, e Deus lhe dará felicidade. A pessoa está fazendo o errado, ela quer que dê certo. A pessoa está fazendo o que Deus pede e ordena para não fazer, a pessoa quer ser abençoada. O que você quer mais? Tem gente que reza, eu já escutei esse caso. Oh meu Deus, faça com que esse casal tenha errado, faça com que a mulher separe do marido, que eu quero ficar com ela. A pessoa reza para Deus abençoar, adultério, o que você quer mais? A pessoa reza, oh meu Deus, tomara que no dia do exame fulano de tal passe mal, quebra uma perna, porque se ele não for, eu vou ficar com a vaga. Ele reza pedindo. Tem gente que reza pedindo coisas más. Tem gente que reza para Deus abençoar pecado, o que você quer mais?
Oh, Deus abençoe. A pessoa sabe que está errada, mas ela reza para Deus abençoar. O que a palavra diz? Apegue-se ao que é correto, afasta a iniquidade e Deus vai lhe abençoar. Quarto conselho de Elifaz: deleite-se mais em Deus do que no ouro. Vamos repetir? Deleite-se. O que significa isso? No seu coração, Deus precisa ser o tesouro. Ele precisa valer mais que as coisas materiais. O ouro aqui simboliza as coisas materiais. Cuidado, gente. Não perca pessoas, amigos e amores por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Tudo isso vai. O que ficam são os bons momentos vividos. Tem uma parábola que fala, que se chama "Não esqueça do essencial". Apareceu no centro de uma cidade, já aconteceu aqui, tem anos, é parábola antiga, mas muito bonita. É a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei até com a cabeça meio, falei, nossa, que coisa. Apareceu no meio de uma cidade aí um gênio, um mago. Ele disse assim: olha, de 100 em 100 anos eu apareço em algum lugar. Esse ano foi aqui. Amanhã ao meio-dia irá aparecer aqui uma pirâmide cheia de ouro, pedras preciosas, diamantes, rubis, e nós vamos sortear alguém que vai entrar na pirâmide e pegar tudo aquilo que puder. Só com um detalhe: você tem 7 minutos. Depois de 7 minutos, a pedra vai rolar, a pirâmide vai fechar, e ela só vai abrir daqui a 100 anos. Eu não tenho o poder nem de abrir nem de fechar, eu só anuncio. Tá bom. No outro dia, bem cedinho, fizeram o sorteio e a sorte caiu na Dona Maria. Dona Maria é uma mulher muito pobre, viúva, mãe de uma criança, passava muita dificuldade. Ela disse: Deus olhou para mim, é agora, vocês vão ter que me engolir, vou ficar rica. Hora que deu quase meio-dia, o chão da praça tremeu, apareceu uma pirâmide enorme, e o mago falou assim: presta atenção, hora que der meio-dia, a porta se abrirá, você tem 7 minutos. Hora que deu meio-dia em ponto, a pirâmide se abriu, a mulher entrou. Quando ela entrou, ela ficou 1 minuto só assim, ó. Ela nunca viu tanta riqueza, braceletes, coroas, moedas, diamantes, rubis, pedras preciosas. Ela nunca viu tanta riqueza. Ela começou a pôr coroa, pôr bracelete, pôr cinturão, encheu o avental de tanta riqueza, mas era tanta riqueza que a pirâmide podia aparecer eternamente, ninguém conseguia pegar tanta coisa não. Ela ficou tão iludida com a riqueza, que a pedra começou a voltar. Passaram os 7 minutos. Quando ela olhou, já estava quase, ela ainda apertou, teve que deixar cair algum ouro, alguma coroa lá que não passava mais, mas ela conseguiu sair. Quando ela saiu, ela já saiu de nariz em pé, e dizia: agora vocês vão me engolir. A mais pobre é a mais rica, a mais feia será a mais bela, a descartada será a invejada. Todo mundo: cadê o meu filho? Chama para compartilhar da minha alegria. Chama para ver como que a sua mãe agora é poderosa. E ninguém achava o menino. E procura o menino, procura o menino. Aí o mago falou assim: como que era o seu menino? Um moreninho, pequenininho, estava de camiseta branca, bermudinha vermelha, descalço. O mago falou: olha, a hora que você entrou na pirâmide, ele entrou com você. Mas quando você saiu, eu não vi mais a criança. Nessa hora ele entendeu. O filho dela, de 5 anos, 4 e meio, tinha ficado dentro da pirâmide. Nessa hora, ela tirou a coroa, jogou aquele tanto de ouro no chão e começou a arranhar a pirâmide, até arrancando unha. E ela gritava: o que me adianta tanto ouro, se o meu tesouro verdadeiro eu perdi? Você entendeu a história? E quantas pessoas andam perdendo pessoas por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de marca, por causa de uma blusa cara, magoou a mãe.
Para ter o celular do ano, exige do pai mais do que ele pode dar. Para ser bem quisto na sociedade, eu tenho que parecer que eu tenho muita coisa. Ao invés de ser, nós estamos na época do ter. E segundo alguns estudiosos, já passou a época do ter, hoje é a época do aparecer, né? Se eu não tenho, eu tenho que parecer que eu tenho. Em vez de você comprar um relógio bom por 80, 150 reais, não. A pessoa, ela compra por 30 reais, mas tem que ser um Rolex. Porque não é ter, é aparecer. Eu tenho que aparecer que eu tenho. Se eu não tenho, não tem problema, mas se eu tenho que aparecer. Estou falando de todos, não. Mas olhem como hoje as redes sociais, que antes era para você trocar assim foto de família, coisas assim sociais, um evento, hoje virou quem é que consegue aparecer mais. Aí comprou-se tal coisa, a pessoa tira dinheiro e põe, olha, eu comprei isso, e põe preço, gente. Aí eu já ensinei, só vou dar uma dica aqui. Tudo que você divulgar em mídia social tem que ser no passado, nunca no presente. Eu estou com a minha família em Guarapari, vamos ficar aqui 15 dias, os ladrões agradecem. É bobo até cair de costa. Como que tem que ser um negócio? Quando a pessoa chegar, aí ela põe umas 2 fotinhas escritas: eu estou chegando da praia, eu estive em Guarapari. Aí o pessoal curte, né? Falam que hoje tudo, como nós estamos na época do aparecer, aí quando você pega algo, o importante não é você estar feliz, não. O importante é você postar e ficar acompanhando quantas curtidas. E tem gente que ainda aí a carência é maior do que a dos outros, que vai te perguntar assim: olha, coloquei uma sandália que eu comprei lá no Instagram, você não curtiu não, tá? Eu li lá o seu nome, não curtiu não, você está com inveja de mim? Você não viu não? Não, eu estou correndo demais. Vai lá, curte, põe um comentário. A pessoa vai lá, curte, põe um comentário, aí a outra põe: comentou só porque eu pedi? Ih, carência, gente, que carência. Estávamos na época do ser, passamos pela época do ter, estamos na época do aparecer. Uma calça bonita, não interessa a marca, não interessa se ela te veste bem, se você gosta da calça. Não, a pessoa ela quer uma etiqueta de couro, pode ser até falsa. Ela joga a calça fora, mas tira a etiqueta tu me põe na outra. Ela sabe que não é, mas ela quer o quê? A pessoa não é, eu não estou tecendo a lenha na pessoa. A sociedade que estamos, é a época do então eu tenho que aparecer que eu tenho. Não, eu sei que não é, mas pelo menos eles vão olhar e vão pensar: será que é ou não é? É o aparecer. O nosso tesouro não pode ser essas coisas. Pode ter o que você sonha em ter, um celular, um relógio, pode ter o que você quer, mas que no topo da sua escala de valores esteja Deus. Mais do que o ouro vale a presença de Deus. Quinto conselho: ore e obedeça. Qual é o quinto conselho? Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e você lhe dará o que prometeu. É interessante como que as pessoas hoje em dia, algumas, né, mudam promessa. Eu digo que prometer não é obrigado, e você não pode prometer para o outro cumprir, não. Ô meu pai, se o meu filho caiu de modo melhorar, ele vai até Aparecida a pé. Não, minha filha, vá você. O cara está todo quebrado, está prometendo para ele, depois o cara não quer ir. E não briga com Deus não, viu? Deus está de olho. Tinha um cara que foi brincar com Deus, aí eu acho bom que aconteça essas coisas. O cara pegou uma moto aí, não tinha carteira de nada. E falou: não, eu vou para São Paulo de moto mesmo.
subiu na moto, arrancou para São Paulo, estava indo tranquilo. Chegou numa retona lá, ele viu uma blitz policial, cada cacetete. Ele falou assim: ah, meu Deus, sem carteira já era a moto. Ele falou: já sei, aqui é caminho Aparecida, eu vou apelar para Santa. Desceu da moto e passou empurrando a moto. Os soldados assim, ó. Que é isso? Pare aí. Pois não. O que é isso aí? Sabe o que é, soldado? Eu sou muito devoto. Eu sou um devoto da Virgem Aparecida. 300 anos. É verdade. E o meu sonho era comprar uma motoca dessa. Eu não vou mentir para o senhor, não. Eu estou empurrando porque não tem carteira. Mas é por isso que eu estou empurrando. Ele é consciente. Você é um motociclista consciente. Você vai tirar a carteira rápido. Por isso que eu estou empurrando. E a minha promessa é essa: empurrar essa moto até a Aparecida. O policial já andou bastante, né? Mas tem um pedaço ainda, mais ou menos uns 30 quilômetros. Não, mas a fé tudo pode. Vá, meu filho, vá. Se todo mundo tivesse fé assim, o mundo era outro. O cara continuou empurrando a moto, era um morrinho. Eu falei assim: otário. Quando eu chegar lá em cima, eu viro aqui, subo na moto, ninguém me pega. A hora que ele estava acabando de subir o morro, veio uma viatura da polícia rodoviária. Eu falei assim: algum problema, policial? Problema não. O tenente ficou tão tocado com a sua fé que eles pediram para a gente escoltar até a Aparecida. Pode ir empurrando que você vai, nós vamos atrás de você. O cara: oh, meu Deus, como que eu saio dessa? Foi até, eu achei pouco, meu irmão. Mas, brincando com como é a sua moto, tá aí, Buiu? Não, né? Tá aí? Tá aí também. Pois é, gente. Prometer não é obrigado, mas prometeu. Oh, meu Deus, me dá isso, eu vou mudar de vida. Oh, meu pai, me ajuda. Oh, meu Deus, eu vou rezar mais. É só conseguir a graça que a pessoa some. O quinto conselho é: ore e obedeça. Deus ouvirá a tua oração, contando que você cumpre o que prometeu. Último conselho: seja humilde e prosperarás. Qual é o último? Ô, gente, uma pessoa humilde é uma pessoa pobre? Não. Uma pessoa humilde, uma pessoa que veste roupas rasgadas? Não, essa pessoa é pobre, não é humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de sair? Não. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de ir no shopping, passear? Não. O que é uma pessoa humilde? Guarde o que é a pessoa humilde. Pessoa humilde, aquela pessoa que sabe que acima dela existe algo maior, que ela não é o fim. É uma pessoa que tem fé. Todo mundo que tem fé em Deus, ela só tem uma opção: a pessoa tem que ser humilde. A pessoa orgulhosa não precisa de ninguém, nem de Deus. Tem gente que diz: eu não preciso de Deus. Você não sabe quanto que eu tenho no banco? Eu falo: gente, eu não estou falando que foi Deus, não. Mas o cara que fez o Titanic deu uma entrevista antes do Titanic sair, e eles perguntaram: e esse navio aí, é bom? Ele falou assim: nem Deus afunda. Não foi Deus que afundou, mas você viu que afundou. Então, até aquela outra história que vocês já escutaram, o carro cheio de jovem no balada. Nós vamos para balada, você conhece essa, né? Vai com Deus. O que ele respondeu? Só se for no porta-mala, o carro está cheio. Não estou falando que foi Deus que fez isso, não. Deus é misericórdia, mas a pessoa planta para colher. Beberam, o carro rodopiou, bateu, morreu tudo quando foi jovem. Pera para um lado, acabou, a família toda destruída. A hora que o guincho vai rebocar o carro, o porta-mala abre. A hora que eles olham no porta-mala, um pente de ovos com 12 ovos, nenhum quebrou. É onde Deus... Gente, a gente tem que aprender com esses exemplos assim. Deus não é vingativo, Deus não é mau, mas as pessoas ficam brincando com o sagrado. E nós precisamos nos humilharmos na presença dEle. Eu dependo de Ti. Quem se coloca dependente de Deus,
cresce na vida e será abençoado. Estes são os conselhos para que nós tenhamos felicidade. Eu vou dizer os 6, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você vai pensar, e agora? Qual desse eu pratico? Qual desse eu não pratico? E qual que eu vou começar a praticar? Podemos ir? Vai contando na sua cabeça. Primeiro dia da semana, segunda. Primeiro dia depois do domingo. Segunda, sujeitar-se a Deus. Fazer as pazes com Deus. Terça, entesourar a palavra. A palavra de Deus é meu grande tesouro. Praticar a palavra de Deus. Quarta, fazer o que é certo. Ficou mais fácil guardar assim. Fazer o que é certo. Quinta, Deus mais que o ouro. Deus mais que as coisas. Deus mais que as pessoas. Depois eu me organizo. Sexta, oração e obediência. Orar, obedecer. Sábado, humildade, prosperidade. Se fosse para você dizer sim ou não, de segunda a sábado, quais os dias que você está em débito com a construção da sua felicidade? Porque a questão aqui não é só Deus, a questão é a construção da sua felicidade. Depois que você é humilde e prospera, o domingo é a gratidão. Gratidão por ter passado pelas 6 etapas. É bonito? É bonito. É bom escutar? É bom escutar. É difícil viver? Muito difícil. Por isso nós vamos rezar um pouquinho. Nós vamos rezar por nós mesmos, vamos rezar por quem está na direita, vamos rezar por quem está na esquerda. Aí você vai rezar por você, você vai receber a oração e você vai devolver a oração. É uma oração curta, mas que resumiu nesta oração tudo aquilo que nós ouvimos esta noite. E não esqueça, nós estamos falando sobre busca da felicidade, construção da felicidade. Aí, meu irmão, antes de rezar, só um comentário aqui. A pessoa quer ser feliz. A pessoa quer ser feliz. Deixa eu voltar. A pessoa quer ser feliz. Ela não perdoa a Deus. Ela não tem fé. Ela brinca com as coisas de Deus. A pessoa quer ser feliz, mas no coração dela há lugar para todos os tesouros, mas a palavra de Deus nunca tem espaço na vida dela. A pessoa quer ser feliz, mas ela só faz o que é errado. Ela só faz o que vai terminar mal. A pessoa quer ser feliz, mas ela valoriza muitas coisas materiais. Uma pessoa materialista, agarrada naquilo que é material. E Deus, quanto der, tá bom. Quando der, tá bom. A pessoa quer ser feliz, mas ela não reza, ela não ora, ela não obedece a Deus, ela não tem tempo de ler a Bíblia. A pessoa quer ser feliz, mas não é humilde, ela é orgulhosa. Ela maltrata os outros, humilha as pessoas, principalmente os mais pobres. Que a pessoa orgulhosa, ela quer humilhar aquele que tem menos. Aí ela se sente bem. Quando a pessoa humilha, ela se sente bem. Agora eu te pergunto, como com a pessoa que faz tudo isso que eu disse, vai ser feliz na vida? Não vai ser nunca. A receita está dada, a prática depende de nós. Quem quiser colocar em prática os conselhos que ele faz, deu para Jó, nós vamos rezar um pouquinho. É a prece da felicidade, para você ser uma pessoa mais feliz. Todos nós nascemos para ser mais felizes. Felicidade, caridade, amor, santidade, agradar a Deus. São as 3 colunas: santidade, felicidade, caridade. Sei que uns vão guardar aí, mas só para você entender. O que é santidade? É ser feliz na caridade. O que é felicidade?
é amar na santidade. O que é amar? É ser um santo feliz. As três palavras se respondem. Então vamos rezar, pedindo a Deus esse dom de praticar estas indicações. Depois você lê na sua casa Jó 22, 21 ao 29. Você que acabou de escutar esta pregação, ou você acabou de nos assistir, coloque em prática na sua vida, cada dia da semana, um conselho desta leitura. São 6 conselhos, de segunda a sábado. No domingo você louva a Deus e recomeça na segunda. Não existe elevador para a felicidade, é preciso subir um degrau a cada dia. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Olá, tudo bem? Que alegria estar com você em mais um encontro no nosso canal Projeto Luz e Vida. É o programa Motive Ação, levando até você mensagens de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. Hoje, em mais um encontro, nós queremos olhar para dentro de nós mesmos e fazer o encontro com aquilo que nós temos de mais sagrado, com a nossa melhor parte, com aquilo que nos identifica realmente como autores da nossa história, abertos à graça e ao poder de Deus. Hoje, tá aqui meu celular no... Que isso, gente? Olha aqui. Um minutinho só. Alô? Benção? Minha mãe. Bem, mãe? Eu tô no meio de uma gravação aqui. Tá. Tá. Não, tá aparecendo aqui, ó. Tá bom. Depois eu ligo pra senhora. Tá bom. Devolvi, mãe. Devolvi. Fechei. Tá. Tá bom. Tá bom, mãe. Tá bom. Mãe, é tudo a mesma coisa. Tá. Com Deus. Deus abençoe. Benção. Tchau. Pois é, aproveitando a ligação da minha mãe, nós vamos falar hoje a respeito do celular. Não é a respeito do aparelhinho, mas é a respeito do vício. Aqui nós temos um aparelho. Ele é inanimado. Ele está lá. O que atrapalha a vida não é o celular. As pessoas falam muito. Hoje em dia, o que mais atrapalha os relacionamentos é o celular. Não, é o uso. O problema não está no aparelho. O problema se encontra na pessoa. E eu quero ajudar você a usar de maneira livre este aparelho, que ajuda muito, que agiliza muito a nossa vida. Hoje se faz tantas coisas por esse aparelho. Mas se você transformar este uso num vício, assim como a droga, o álcool, o cigarro e tantos outros vícios de hoje, ao invés de você ser livre, você será escravo. E a palavra de Deus diz: não vos deixeis escravizar por coisa alguma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje e desejo do fundo do nosso coração que sejamos pessoas felizes,
construtoras, livres em relação a este pequeno aparelho que tem separado casais, estragado famílias, destruído amizades. É o programa Motive Ação, levando até você reflexões que podem mudar a sua vida. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito bem, meus amigos, que alegria estar com você em mais um vídeo no nosso canal. Quero agradecer a você, que é o nosso amigo, que nos segue pelo canal no YouTube, Projeto Luz e Vida. Gente, modéstia à parte, nosso canal está bombando, graças a Deus. Onde quer que eu vá, em palestras, celebrações, treinamentos de coaching, missas, etc. Tudo. Tem as pessoas, padre, eu acompanho o senhor toda semana no Luz e Vida. Esse é o nosso intuito, levar até você reflexões que podem ajudar você a ser a melhor pessoa que você consegue ser. Este é o nosso intuito, autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento humano. Tenho um amigo que é médico, está fazendo agora também a questão de estudo da mente. E esse estudo, eu vou até seguir aqui, que eu quero ser bem fiel aos dados. Existem no mundo 280 milhões de pessoas viciadas nos smartphones. Então, olhe que não é pouca gente. O que é considerado um vício? Talvez você que esteja comigo agora fale, mas eu uso muito o celular, mas será que eu sou viciado ou não? Aqui está. A pessoa que mexe no celular mais de 60 vezes por dia é viciada. Aí você vai, mas eu não contei quantas vezes, porque já perdeu a conta, não é verdade? Já perdemos a conta. Eu tenho aqui 8 critérios para identificar se algo está errado na sua vida, na questão do vício do celular. Se você quiser, pause o vídeo, escreva numa folha de 1 a 8 e eu vou citar aqui 8 sinais do vício na vida de alguém. Se você marcar 5, você está aí viciado no celular. Tem que estar de 4, 3 para baixo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, você pensa o dia inteiro em estar conectado? Sim ou não? Segundo, você sente a necessidade de aumentar o tempo de uso do celular para aumentar a sua alegria? Sim ou não? Você já tentou parar de usar a internet e não conseguiu? Sim ou não? Quarto, você sente irritação e ansiedade durante o tempo que você não pode estar na internet ou com o celular na mão? Sim ou não? Quinto, você muda o humor quando você entra em contato com a tecnologia? Ou seja, você está assim triste, apagado, quando o celular volta a dar sinal, quando você entra em algum site, o seu humor ele muda? Sim ou não? Sexto, você perde a noção de tempo quando está mexendo na internet, no smartphone? Você acha que mexeu ali 10 minutos, na hora que você olha, está lá 1 hora, 2 horas, isso acontece com você? Você perde o tempo? Sim ou não?
Sétimo, você tem atrapalhado o seu trabalho e a sua família, a convivência, por causa do uso excessivo do smartphone? Sim ou não? E oitavo, você mente para as pessoas sobre o tempo que fica conectado ou mexendo no celular? Sim ou não? São 8 pontos. Se desses 8 você marcou de 5 para cima, você está correndo risco de ter o celular como um vício. E o estudo, ele divide os usuários em 3 tipos. Olha que interessante. Consciente, abusivo e abusivo dependente. Primeiro tipo, consciente, é aquele que usa o celular de maneira normal. Se conecta o que precisa. E a vida virtual não interfere na vida real. Este é o consciente. Nós temos o abusivo. Ele usa muito e o virtual atrapalha o real. Terceiro, abusivo dependente. Além de o virtual atrapalhar o real, ele perde o controle. A vida da pessoa se realiza com o celular na mão ou conectado. Se não está, a pessoa não está feliz. Então esse é o abusivo dependente. Existem 5 dimensões que medem o nível de perda de controle. Olha que interessante. Primeira, excitação e segurança. Utilizar a tecnologia como refúgio de falso prazer e segurança. A pessoa está mexendo no celular, ela fica alegre, ela se sente segura naquele espaço. Segundo, tolerância. Se você não viaja para lugares em que não tem conexão com a internet. Eu conheço uma família bem próxima que o pai ficou muito contrariado porque comprou um sítio, um lugar muito bonito, verde, com criação, fogão de lenha. Mas a filha e o filho não vão porque ela não tem internet. O importante não é estar com a família, o importante não é curtir a natureza, é estar conectado. Então, cuidado, este é um fator. Terceiro, relevância. Se você acorda e já olha o celular, vai para o banheiro, leva o celular, está almoçando, mexendo no celular. Cuidado. Quarto, abstinência. O que sente quando não está conectado? Você fica uma pessoa irritada, ansiosa, você perde a alegria, fica triste. E o último, quinto, conflitos na vida real. A pessoa para de render no trabalho, para de render no estudo. Cuidado, o celular pode ser uma bênção ou uma desgraça na sua vida. Eu quero fazer com você o teste agora, se você é uma pessoa viciada no celular. Você vai numerar a folha de 1 a 30. De 1 a 30. E você vai responder sim, mais ou menos ou não. Ok? Você pode parar um vídeo, numera uma folha de 1 a 30 e você vai responder sim, às vezes, né? E não. Eu vou rápido aqui, você vai marcando. Não pensa muito não. O que vier na sua cabeça, você já marca. Vamos lá? E não minta para você, hein? O pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Você é uma pessoa viciada no celular? Primeiro, eu vou ler uma afirmação, são afirmações. Aí você vai, nesta questão, colocar sim, às vezes e não. Entro em pânico quando esqueço o celular, não fico sem ele. Parece que estou nu quando fico sem meu celular. Sinto-me mal só de pensar em ficar sem ele. Sim, às vezes ou não.
Segundo, a primeira coisa que faço quando chego na casa de um amigo, bar ou restaurante, é pedir a senha do Wi-Fi. Terceiro, quando meu celular está sem sinal, quase morro de tédio. Não posso ficar desconectado do mundo. Sim, às vezes ou não. Quarto, quando me deito, ao invés de dormir, fico mexendo no celular até altas horas. O tempo voa e nem vejo. Quinto, sinto vibração fantasma, ou seja, o meu celular vibra no meu bolso. Quando eu pego e olho, ninguém me chamou e não chegou mensagem. Estranho, isso chama vibração fantasma. Você sente? Sexto, costumo enviar mensagem para alguém que está na sala ao lado. Isso é normal, pois todo mundo faz, principalmente no meu trabalho. Dê a resposta. Sétimo, sempre levo o celular quando vou ao banheiro. Já que estou no trono, vejo que esqueci meu celular em algum lugar, levanto na mesma hora e vou buscar. Responda. Oitavo, sinto necessidade de documentar cada ocasião e tirar um selfie em todo lugar que estou. Responda. Nono, não consigo ficar em lugar nenhum sem o celular à vista, seja na academia, no jantar ou até na igreja. Meu celular precisa estar no meu bolso, onde consiga vê-lo sentir vibrando ou sobre a mesa, com a tela para cima, que fico de olho. Cada mensagem eu dou uma conferida. Responda. 10. Tiro fotos de comida para postar e exibir nas redes sociais. Sorvete, açaí, pipoca, prato de comida, bebida, etc. Qual é a sua resposta? 11. Não vou a lugar nenhum sem meu carregador extra. Ficar sem carga na bateria do celular não é uma possibilidade na minha vida. Acabou a bateria do celular, acaba a minha também. Responda. 12. Deixo de ir a lugares onde não tem Wi-Fi. Não vejo o que posso fazer de divertido no lugar que não tem internet. Responda. Já me machuquei, agora é o 13. Já me machuquei por causa do celular. Ele pode ter caído no meu rosto enquanto eu mexia nele deitado na cama. Ou eu levei na rua um tropeção, caí, esbarrei num poste, porque estava de olho no celular. Quase fui atropelado. Responda. 14. Frequentemente mexo no celular enquanto alguém fala comigo. Se no meio de uma conversa chega uma mensagem no WhatsApp, tenho que olhar na hora. Responda. 15. Durmo com o celular na mão. Meu celular dorme e acorda comigo. Ele é a primeira coisa que eu vejo ao acordar. Sim, às vezes não. 16. Não gosto que ninguém olhe ou mexa no meu celular. 17. Não tenho vergonha de colocar meu celular para carregar em lugares aleatórios. Restaurantes, aeroportos, loja de roupa, cinema, banheiro. Não há tomada que não sirva para dar alguns minutos a mais de vida no meu celular. E não estou nem aí se os outros me julgam. Responda. 18. Meus amigos já desistiram de me mandar links e memes engraçados. Eu simplesmente já vi todos eles, porque vivo somente para isso. E acho que os outros são atrasados. Responda. 19. Frequentemente fico irritado quando alguém me liga. Quem ainda fala ao telefone? Manda o WhatsApp, gente. Manda o WhatsApp. Responda. 20. Não consigo assistir a um filme inteiro sem dar uma olhadinha no celular. 1h30 é tempo demais. Eu entrarei em estado de abstinência.
Sim, às vezes não. Responda. 21. Já tentei usar menos o celular, mas não consegui. Responda. 22. Minto para as pessoas sobre o tempo real que fico mexendo no celular. Não quero que pensem que meu celular é um vício, pois não é. Responda. 23. De cabeça, não sei mais o número de telefone de ninguém. Tenho dificuldade de memorizar, mas hoje nem precisa, né? Responda. 24. Mesmo com o relógio no braço, olho as horas na tela do celular. Não entendo bem o porquê, mas quando assusto, já olhei. Sim, não, às vezes. 25. Gosto de ir a shows e a outros lugares interessantes para compartilhar toda a minha experiência nas redes sociais. Não consigo me segurar e tenho de postar todas as fotos e vídeos no Instagram, no Facebook. O que adianta viajar, por exemplo, e não mostrar aos outros o que eu estou fazendo e o quanto eu estou me divertindo? Responda. 26. Prefiro eu cair no chão a ver o meu precioso contrincado na tela. Eu caio e levanto. O celular não. Responda. Não me sinto, 27. Não me sinto bem deixando meu celular no bolso. Gosto de ficar com ele o tempo todo nas minhas mãos. 28. Entre ficar sem comer e ficar um dia sem mexer no celular, prefiro ficar sem comer. E não penso duas vezes. Responda. 29. Já discuti com familiares e amigos por causa do celular. E 30. Tenho ódio quando dizem que eu sou viciado em celular. Não suporto e não aceito ouvir isso. São 30 questões. Você pode voltar o vídeo, ouvi-las de novo. Para cada questão você responde sim, às vezes e não. Depois você soma os sims, soma os às vezes e soma os nãos. E compara o resultado. Se o sim é maior que os às vezes e não, você é uma pessoa viciada e bem viciada. Se os às vezes foi a sua numeração maior, você é uma pessoa viciada, mas ainda tem solução. Se o não foi o maior, você usa de maneira consciente. Meus caros, a cada dia que passa, as pessoas se sentem mais solitárias. Não se tem abraço, não se visita mais os amigos. Hoje estão todos apenas com os olhos no celular. Você vai no restaurante, numa praça, numa pizzaria, ninguém conversa, todo mundo mexendo no celular. E você pode até responder, mas que mal faz? Todo mundo faz. Então eu vou abrir um buraco para todo mundo pular, vamos ver se você bobo também anda pulando. Então nós precisamos não viver uma vida virtual, mas sim uma vida real. Passear mais, estar mais com as pessoas, se desligar um pouquinho deste aparelhinho. Se a pessoa não vigia, ela vai cair nessa tentação e ela não terá uma vida real. A vida dela será virtual. Ela se resume ao Instagram, ao Face e tudo aquilo que ela vai criando para que ela exista. O importante não são quantos presentes eu ganho no aniversário ou quem vai à minha casa, mas quantas curtidas eu tenho. O importante não é passear, ver o lugar, estar com as pessoas, não, o importante é mostrar que fui. O importante não é saborear a comida gostosa, mas tirar retrato e mostrar qual feliz eu sou e que comida boa eu estou comendo. Pessoas que vivem assim não estão vivendo uma vida real, estão vivendo uma vida virtual.
e elas não querem ser pessoas realmente felizes, elas querem ostentar e mostrar para os outros aquilo que fazem, aquilo que têm e aonde estão. Nós podemos ter uma vida diferente. Não é vergonha reconhecer aquilo que não está bem na nossa vida. Vergonha é continuar fazendo aquilo que está nos roubando a verdadeira vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se deixe amarrar e nem se aprisionar pelo celular. Você é bem mais do que isso. E última coisa, se você está muito apegado ao celular, quer dizer que você não está se apegando às pessoas. O celular tem uma característica que está atrapalhando muito a vida das pessoas. Ele está nos aproximando dos de longe e nos distanciando dos próximos. Cuidado, se você não tem uma família fria, amigos apenas para necessidade. Vivamos uma vida real e a vida real acontece no aqui e no agora. Deixe o seu comentário. O que você tem vivenciado e o que você tem visto a respeito do uso do celular? Tem facilitado ou tem atrapalhado os relacionamentos? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, favorite o nosso vídeo, compartilhe, deixe o seu joinha, isso me ajuda bastante. E mais uma vez, gratidão por você estar comigo. Celular é maravilhoso, mas não podemos transformá-lo no vício, porque todo vício destrói. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.
Quais são as 3 armas? Primeira, oração. Segundo, Espírito Santo. Terceira, a palavra de Deus. Quem vai para a guerra, dobrando o joelho, cheio do Espírito e seguindo a palavra, a sua vitória é certa. Não há como você perder uma guerra se Deus está contigo, se você está cheio do Espírito e se você aplica a palavra. A vitória pertence a quem sabe usar essas 3 armas. Mal acabavam de rezar, de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e eles ficaram cheios do Espírito e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Primeira arma, o poder da oração. Qual é a primeira arma? A oração alcança o impossível e faz o milagre acontecer. Repita, eu creio. Toma posse disso. Eu posso ser verdadeiro? Posso falar um negócio rasgado? Tem muito cristão católico e gente que vai à missa, que tem que tomar vergonha aqui, e tomar posse do poder da oração. Tem gente que vive como um mendigo, sentado num baú de moedas de ouro. A pessoa não ora. E porque ela não ora, ela é fraca. E porque ela é fraca, ela é triste. E porque você é triste, você se torna carente. E pessoa carente é joguete na mão de quem não presta. A oração nos fortalece. Quem não reza é fraco. Saco vazio. Quem não reza também não para. Encha-se de Deus. Cito para você 4 exemplos. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. Daniel capítulo 6. Paulo e Silas oraram, as correntes caíram e a grade se abriu. Atos 16. O profeta Elias orou e caiu fogo do céu. 1 Reis 18. Josué orou e o sol parou. Josué capítulo 10. E temos tantos outros feitos miraculosos de pessoas que... Gente, quando a gente reza, tem que tremer. Se você reza oração com água com açúcar, isso é oração calmante, não está acalmando nada. Tem gente que reza e você não tem uma vida vitoriosa. Porque a oração que Deus agrada é a oração que... está escrito na palavra. Eles, quando oraram, o lugar que estavam... O que é tremer? É desinstalar você do comodismo que você está. Fazendo tudo do mesmo jeito. Reclamando. A minha vida está ruim. Tem gente com um disco quebrado. Meu casamento está ruim. Está tudo ruim. Eu não alcanço vitória. O meu marido que bebe. Meu marido que... Meu filho, para de olhar para os outros e passe a olhar para Deus. Todos aqueles que venceram na Bíblia têm uma expressão: eles olharam para o alto. O evangelho que nós escutamos, Jesus ergueu os olhos. Tem gente que abaixa os olhos. Tem gente que só olha. Não. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. A gente olha para onde está o coração. A gente olha para aquilo que tem valor para nós. Se o seu coração está no alto, a nossa tendência é rezar mais. Que a gente olha. Você sabe por que as catedrais europeias são tão altas e tem torres altíssimas? Que naquela época a mentalidade era que a igreja tinha que levar as pessoas a ver que elas eram pequenas na presença de Deus. Então a igreja tinha que ser muito grande. Para que você fale, não, mas como que eu sou pequeno? Catedrais na Europa são gigantes. E muitas têm fora torres, que são altas. E a torre simboliza isso aqui, e por isso que a igreja tem torre. É um dedo que aponta. Então quando você chega perto da igreja e olha para a torre está te apontando. Se você está achando que eu sou grande, tem alguém lá em cima muito maior. É isso que simboliza a catedral. Essas torres que nós temos, é você olhar. Oração. Mateus 6,6. Quando orares,
entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em segredo. E o teu pai que vê o oculto te recompensará. Vou fazer uma pergunta apenas. Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, se colocou na presença de Deus e sentiu a sua presença? Não precisa responder para mim, é para você isso aí. Quem faz muito, sabe o bem que faz. Quem não faz, não sabe o que está perdendo. Ou melhor, não sabe o que está deixando de ganhar. Quem não reza, não perde nada, mas deixa de ganhar muito. Mateus 7, 7, 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, que busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. A oração é certeza de resposta. Oração não é monólogo. Tem como você ter amizade com alguém que só fala? Não, tem gente que só fala. Então você fala assim, um minutinho, filho, peraí, um minutinho. Agora, vamos dialogar. Se você só fala, isso não é diálogo, isso é monólogo. Oração não é monólogo. Oração não é solilóquio. O que é solilóquio? Você conversa sozinho. Tem gente que conversa sozinho. Não, esqueci. Um dia eu achei que tinha alguém em tal lugar. Cheguei e falei, quem está com você? Não, eu converso sozinho. Tudo bem. Então isso não é conversa. Isso é solilóquio. É um diálogo sozinho. Conversa com Deus não é monólogo. Conversa com Deus não é solilóquio. Conversa com Deus é diálogo. Eu falo e Deus me ouve. Eu escuto para que Deus me fale. E eu vou dar um cutucão bom agora. Vou. Oração se divide em 3 tempos. Um tempo é para você. 2 tempos é para Deus. O seu momento de ouvir a Deus tem que ser o dobro daquele tanto que você fala a Deus. Difícil? Tem que treinar. Tem que esperar. Tem que ouvir. Gente, não tem nada melhor. Isso é treino. Isso é treino. Não tem nada melhor que você ir abrir do coração ao Espírito Santo e você perguntar a Deus e Deus te responder. Ou por alguém, ou por uma palavra. É oração. Quem não reza não ouve a Deus. A Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é a boca de Deus. Vamos falar disso daqui a pouco. Mateus 21, 22. Tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Quando você acredita e você pede, é porque você acredita que pode receber. Você sabe que a psicologia já provou que a criança, quando vai até a mamãe, ela tem certeza de que a resposta da mamãe é sim? Não estou falando de adolescente jovem, estou falando de criança, que ela tem inocência. É aquela criança que olha para a mamãe e sabe que a mamãe dará porque ama. Por isso ela pede. Se ela tivesse dúvida que não ganharia, ela não pediria. Por que tem gente que não reza? Porque não é criança como Jesus pediu. Sede como crianças. E tem gente que não reza porque duvida que pode não receber. E a dúvida é inimiga da fé. E uma prece duvidosa é uma graça esquecida. Então, se você não reza, examine o seu inconsciente. Por que eu não rezo? Por que eu não tenho essa alegria de pedir ao Pai aquilo que eu tenho certeza que Ele pode me dar? Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por nada. O que é isso? Peraí que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu sou assim mesmo. Aí passa. Eu fico ansioso. Aí meu filho, a Bíblia diz, não ande ansiosos. Não, porque tem gente que é demais. Não ande ansiosos, mas em tudo, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quem reza não é ansioso. A oração é o antídoto da ansiedade.
Porque quando eu coloco o meu problema na mão de alguém que eu confio, ele acalma o meu coração. Tem hora que eu não sei o que eu faço, porque é tanto pepino, vocês não imaginam o pipinorum maium, pepino grande, que é claro que a pessoa não sabe, mas que envolve a vida de um padre nos bastidores. Toda hora, pá, pá. Ah, meu filho, quando é pepininho, eu descasco. Quando é pepinaço, eu meto a bicuda e mando subir. O senhor que resolve isso aí. Não fico ansioso, eu apresento a Deus em oração, suplicação de graças, porque eu tenho certeza que a prece que sobe é graça que desce. A prece... Por que tem muita graça que não desce? Porque está faltando prece que sobe. Você tem que rezar. Repita essa frase e guarda. A oração de quem tem fé é a fraqueza do coração de Deus. Igual aquele homem que está saindo do restaurante com um x-tudo. Tudo maium. Ele não deu nem a primeira mordida. Quando ele abre a boca assim, não está também, pode abrir a boca que for que não cabe, né? Mas tem uma criança pequenininha olhando. Tio. Aí vai. Aí o coração treme. Toma o sanduíche, menino. Obrigado, tio. Como que você nega uma coisa a uma criança pequena olhando para você com uma lagriminha pendurada aqui? Como que Deus olhando para você e vendo a sua oração de confiança, o coração de Deus não amolece? É claro que Deus quer nos ver pessoas felizes, tendo a idade que você tem. Deus não olha a tua idade, Deus olha o teu coração. E todos nós temos um bom coração. Tem até aquela historinha, né? Da mãe que parecia com Deus e da mãe que não parecia com Deus. A criança estava rezando no quarto. Aí tem a mãe paciente e a mãe impaciente. A mãe paciente chega no quarto, coloca a orelha, escuta a criança. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, G, Z. E deitou. A mãe: filha, o que você está fazendo? É a minha oração. Que oração é essa, filha? Você está soletrando o alfabeto. É porque eu não sei rezar. Eu combinei com Deus. Eu mando as letrinhas e o senhor forma a oração. E vai me dizer que Deus não aceitou. Essa é a mãe que tem paciência. A mãe que acolhe. Agora tem a mãe que não tem paciência. A, B, C, D. O que é isso? Então é ridículo, hein? Está brincando? Tá! Vai deitar? O que você aprender a rezar, você reza. Ai, mãe, é porque eu não sei rezar. Ai, eu estou mandando letrinha. Tá, manda letrinha. Cada letrinha que você mandou é a letrinha que sobe e um tapa que desce. Aqui não tem Padre Cristo com graça que desce. Aqui é tapa que desce. Ai, mãe, vai dormir com a orelha. Meu irmão, você acha que Deus, olhando a sua prece, ele vai te dar um catiripapo? Deus é a primeira mãe. É aquele que acolhe. Vamos passar para o segundo. Qual é a primeira arma? Oração. Fala para quem está do seu lado. Rezar faz bem, viu? Fala aí. Rezar faz bem, viu? Amém? Segunda arma, o Espírito Santo. Qual é a segunda? Deixa eu voltar no versículo. Tendo eles orado, primeira arma, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do... O Espírito Santo renova a nossa vida. O Espírito Santo é santificador, ele é fogo, ele é água, ele é óleo, ele é vento, são os símbolos dele. Fogo que purifica, que aquece, né? Água
que lava, que sacia, que purifica, né? Que refresca. Ele é vento. Recebeu o Espírito Santo. Deus moldou Adão, soprou sobre ele a vida, é o sopro, né? E o Espírito Santo é óleo, ungiu o sacerdote, ungiu. Mas o que me toca muito no Espírito Santo e que eu sinto na minha vida é que ele nos renova. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei por essa experiência e passo muito. Você já está um pouco cansado, não dorme bem, né? De vez em quando acontece. Você acorda correndo, toma um café rápido, a sua vida está corrida. Aí à tarde, você ainda anima a fazer uma caminhadinha leve de 40 minutos, uma corrida de meia hora. Cansado. Aí arruma o personal. Aí você fala, ai, e agora? Eu tenho a missa da família para celebrar. Aí você vai e entra debaixo do chuveiro. Me fale, o banho é milagroso. Quando você toma banho, você sai do banheiro, só tem uma palavra, renovado. Quantas pessoas já não passaram por isso? Eu não vou sair não, eu estou morto. Você toma banho. Passa aqui que hora? Já não aconteceu isso? O banho ele é renovador. Isto para mim é o que me difere na minha relação pessoal com o Espírito Santo. Cada um tem a sua. Eu sinto que o Espírito Santo me renova. Você pegar uma Semana Santa e ir na sexta-feira ao domingo da ressurreição, com celebrações grandiosas todo dia, e a cada dia você está renovado, se não for o Espírito, você me diga o que é. Você pegar um cerco de Jericó, começa na segunda e vai até no domingo, oração forte a semana toda, sem fazer o que eu faço de dia, e cada dia você está novo. Se não for o Espírito Santo, você me diga como que é. Começar um sábado, reunião 3, reunião 4h30, casamento 6, missa 7h30, missa 7 no domingo, missa 9, batizado 10h30, às vezes compromisso 3, paz reunião 5 e celebrar domingo à noite 7h30 como se fosse a primeira. Se não é o Espírito Santo, você me diz o que é. Ele tem poder de nos renovar. Ele renova a nossa família, ele renova a nossa fé, ele renova o nosso amor, ele renova o namoro, ele renova o casamento. O que estiver velho na sua vida, está faltando o Espírito Santo. Ele renova todas as coisas. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo. Enchei. Acendei. E tudo será criado. Renovareis a face da terra. Renovareis a face, a minha face. Às vezes não é a face da terra que precisa ser renovada. Às vezes é a minha face que precisa ser renovado. Romanos 14:17. O reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mateus 10:19-20. Quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai falará através de vocês. Isso é coragem. Eu não preciso ficar com medo de alguém cobrar alguma coisa ou me pedir razões da minha fé. Nesse momento o Espírito, ai padre, descobri que meu marido está me traindo. Eu não sei como que eu converso com ele. Não sabe aí, não sabe. Você não reza, não clama o Espírito Santo, não sabe, está perdida. E se rezasse e clamasse, não tinha nenhum problema. E se ele rezasse e clamasse, não tinha nenhum problema. Ah padre, do meu filho eu descobri isso. Eu não sei nem como que eu converso. Não sabe. Se rezasse e clamasse o Espírito, saberia. Se rezasse e clamasse ele, não teria nem a conversa, pois não existiria o... É necessário, meu irmão, você viu uma situação difícil, como que eu vou conversar com ele? Como que eu vou conversar com ela? Clame o Espírito Santo.
Espírito Santo, passa na frente. Eu não sei o que eu vou dizer nessa conversa. Eu não sei o que eu vou dizer para minha mulher, para o meu marido, para o meu filho, para o meu amigo, nessa situação. Mas eu quero que Mateus 10 se cumpra na minha vida. Naquele momento, não sou eu quem vou falar. Eu peço que o Espírito Santo fale através de mim. Reze a oração do Espírito Santo, vá para a conversa e depois você me conta. Já aconteceu caso aqui na secretaria que todo mundo achou que o pau ia quebrar, porque era coisa grave. Antes da reunião, Espírito Santo, tal, resolve-se na paz, resolve-se na bênção. Oração, Espírito Santo, arma de batalha. João 3, 5, 7. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E o Salmo 51, 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Maravilhoso. Primeira arma. Segunda. Terceira. A palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Repita comigo e toma posse disso. Para tudo na sua vida, ninguém dá o que não tem. Você quer dar Deus para os outros? Encha-se de Deus. Você quer dar amor para os outros? Encha-se de amor. Você quer ter paciência com os outros? Tenha paciência primeiro com você. Ninguém dá para os outros o que não tem. Se você não ora, se você não se enche do Espírito, se você não tem a palavra de Deus, como que você vai levar pessoas a ter a experiência de Deus? E olha para cá. E em questão de fé, ou é, ou não é. A pessoa que fala das coisas de Deus, se ela não tem convicção do que fala, e se ela não vive aquilo que prega, aqui aparece a palavra mentira piscando. Você não leva as pessoas no lábio com discurso religioso. Ou você tem a experiência, ou são palavras jogadas ao vento. Assim é na nossa casa. Assim são nas nossas amizades. Quando você diz algo com a boca, mas o teu olho diz outra, e o teu coração contesta, a mentira está. É a palavra de Deus que nós precisamos ter experiência. Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Vamos repetir? Tua palavra. Será que é para todos nós? Será que a nossa segurança, a nossa luz e a nossa força é a palavra de Deus? Eu já falei que Bíblia limpa para mim não serve. Bíblia para mim é livro de oração, é carta de amor, é livro de estudo, é padrão de moral, é palavra de Deus. Bíblia tem que ser riscada, rabiscada, anotada, colorida, grifada e marcada. É o seu livro da vida. Eu não tenho facilidade de guardar livro, capítulo e versículo. Vocês podem notar que toda pregação eu tenho um roteiro que eu sigo. Eu olho para o roteiro e faço a citação. Eu não consigo, eu amo a deficiência, cada um guarda umas coisas. Eu guardo muito conceito. Número não é comigo. Mas na minha Bíblia, abro parênteses, nas minhas Bíblias, que são várias, se você falar, padre, onde que está tal coisa na Bíblia? Eu não vou saber de falar de cor, a não ser aqueles centrais. Está em Josué, capítulo tal, versículo. Eu não consigo isso. Está em... Onde está tal coisa? Um minutinho só. Na minha cabeça eu sei aonde está o livro, eu sei, e eu sei mais ou menos qual lado da página e qual é a cor ou desenho que tem. Porque é assim que eu trabalho. Para onde está tal versículo? Um minutinho só.
Eu não sei o capítulo e versículo, mas olhando na minha Bíblia, pelas cores que ela tem, pelas minhas anotações, em menos de 1 minuto eu te acho qualquer versículo que você pede. Porque o meu livro de estudo é o livro da minha vida. E a Bíblia deve ser o livro da sua vida. Você tem, toda missa eu faço isso. Eu sei que a maioria entra de cá e escuta de cá. Mas como padre eu tenho que falar isso e pregar isso. Toda missa eu falo, quem vem domingo à noite, leva o folheto para sua casa, leia de novo e grife na sua Bíblia o que você achou importante. Porque você vai grifando hoje uma palavrinha, amanhã uma expressão, daqui a pouco tempo a sua Bíblia está toda marcada. E no momento da solidão, no momento da dor, quando ninguém puder te ajudar e quando ninguém tiver palavras para você, porque há situações que nós não temos palavra. Eu vou muitas situações que eu sento, abraço e rezo. Eu não tenho palavra. Mas aqui tem palavra para todas as situações. Muitas vezes as pessoas me dizem, padre, eu não sei o que dizer. É nessa hora que a Bíblia entra em ação. Ela sempre tem algo a dizer. Jesus respondeu para o diabo, isso está em Lucas 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segundo Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Se eu quero ser uma pessoa vitoriosa, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Vou encerrar, põe uma cadeira para mim aqui, um banquinho do acólito mesmo, põe um banquinho para mim aqui. Pois a palavra, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, para trás um pouquinho, aí, e eficaz. É mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há nada melhor que você ter isso aqui na sua casa. Ó. Não é mesa não, o negócio não é mesa não. Como que chama isso aqui? Tem coisa melhor do que colo. Aqui para nós. Tem coisa melhor do que colo de mãe? Colo é carinho. A criança cai, coloca onde? No colo. Se você gosta de alguém muito especial, colo. Quando nós temos retiro inaciano, não coloca a Bíblia na mesa. A Bíblia se coloca no... Por que no colo? Porque o colo a gente coloca coisa importante, que a gente ama, é coisa que é nossa. Você não vai pedir para você estar no seu colo que você não conhece. E se alguém pedir para você estar no colo, corre que é tarado. Corre! O colo é intimidade. Então se você quer rezar com a palavra, primeira coisa, use o colo. O colo é muito especial, é o lugar do carinho. Lá no seu quarto, senta na sua cama gostosa, e abra a palavra no colo. No colo. Antes de ler a palavra, peça ao Espírito Santo que ilumine aqui, porque foi Ele que escreveu o que está aqui. Ah, padre, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Quem não entende a Bíblia, não entende a própria vida. Porque a Bíblia é a vida de um povo que foi transformado em livro. E esse livro hoje deve ser transformado em vida. Antes de ler a Bíblia, sempre. Ah, mas esse texto aqui eu já li 500 vezes. Ninguém te perguntou. É para você pegar a Bíblia. Estou xingando não, estou brincando. Coloca a Bíblia no coração. Meu Deus, eu quero ler a tua palavra. Que esse texto que eu vou ler agora seja a minha primeira vez. Seja a minha única vez. Porque pode ser a última vez. E leia como se você nunca tivesse lido. No colo. Ninando a palavra. No colo. Colo é intimidade. É você. É a palavra e você. Você lê a palavra. Olha para você ver. Abri aqui em Abdias. Vamos supor que é minha oração da noite. Vocês viram que eu abri
Vou ler aqui, olha o que saiu para mim, para nós, né? Mas vou ler para mim. Olha, se fosse a minha oração da noite. Eis que te faço pequeno entre as nações. Ainda que tivesses colocado o teu ninho tão alto como a águia, ou tivesse posto entre os astros, eu te precipitaria dali. Pois a tua confiança não está nas alturas, mas a tua confiança está em mim. A oração da noite. Não adianta estar muito alto, se eu não tenho Deus, porque eu vou cair do alto. A minha confiança não está em estar lá em cima, mas está nas mãos de Deus. Aí você reza isso. Por que saiu essa palavra para mim? O que a minha vida eu tenho feito que parece que eu estou uma pessoa orgulhosa? Aí você reza com a palavra. Grifa, se isso te tocou. Põe uma cor, uma setinha, uma estrelinha. Aí você pode fechar. Eu não vou lembrar aonde que eu abri a Bíblia mais. E abrir no mesmo lugar é meio complicado. Mas eu lembro claramente que foi na página da minha direita. E eu grifei de vermelho e tem uma setinha verde. Eu passando as páginas, eu acho aquilo que eu quero falar para alguém, mas que eu não sei o versículo de cor. Mas é preciso exercer o colo. Coloca no teu colo a Bíblia toda noite e leia um versículo. Hoje em dia tem muito no celular aquele programinha do Evangelho do Dia. Ou tem agendas que traz o Evangelho do Dia. Pelo menos o Evangelho do Dia você leia. Ah, Pati, mas eu leio e não entendo. Pode falar isso comigo, não cola mais. Isso já não cola mais a ó. Porque tem livros que já trazem explicação. Toda a Bíblia, ela tem rodapé. Olha os rodapés da Bíblia. Tem rodapé. Olha o tamanho do rodapé da Bíblia. Pode fechar aqui. Fecha, meu filho. Tá trabalho para mostrar. Aqui. Olha aqui o tamanho do rodapé desta Bíblia. Essas letras maiores é o texto. Olha a explicação aqui embaixo. E você vai me dizer que não lê Bíblia, que você não entende? Está a explicação aqui. Um dos livros que você pode ler, 150 dias de oração. Os Salmos. Cada dia um salmo diferente. Quem ouve o programa Alegrai-vos do Senhor, eu leio o Evangelho do Dia. Padre Reginaldo Manzotti, ele lê o Salmo, a Salmodia. Então ouve um padre, ouça outro. Tem um programinha na Canção Nova, TV Aparecida, século 21. Lê uma leitura edificante. Você vai crescendo na fé. Aquela pessoa que reza, que clama o Espírito e que tem a Bíblia no colo, ela tem as armas da vitória. Eu nunca ouvi dizer que no passado, no presente ou no futuro existirá alguém que fosse homem ou mulher de oração, que fosse pleno do poder do Espírito e conhecesse e vivesse a palavra de Deus e foi uma pessoa triste, infeliz e não realizada. Coloque na sua vida a partir de hoje essas 3 armas. Aprenda a manuseá-las. Reze sempre. Clame o Espírito sempre. Leia a palavra sempre. A vitória é de quem ora, de quem clama e de quem vive. E se você faz isso e a vitória ainda não veio, é apenas questão de tempo. Porque tudo posso. E espero que no final da sua vida você possa dizer, segundo Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma prece. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta pregação. Muito obrigado, meu Pai, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que exalta aqueles que se humilham perante a Tua poderosa mão. O Teu olhar
se encontra sobre os justos. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida baseada na oração. Ajuda-me a descobrir dentro de mim o Espírito Santo, porque o meu corpo é templo do Espírito, e que eu tenha gosto, que eu tenha fome pela Tua palavra, que é palavra de Deus. Desperta dentro de mim, Senhor, uma fé que me leve todos os dias à oração, que seja 5 minutos, mas que eu pare para estar na Tua presença. Como Deus tem saudade de muitas pessoas aqui, que quando eram crianças de mãozinhas postas, rezavam a Ave Maria, o Pai Nosso, e hoje, depois de crescidas, tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para oração. E quantas pessoas são tristes, porque estão buscando na terra aquilo que só se acha no céu. O Espírito Santo, Ele é o renovador, o santificador. É Ele quem nos renova, é Ele quem nos santifica. Que o nosso coração seja banhado do poder de Deus. A nossa oração e o Espírito que clama Abba em nós, que é Deus, que é Pai, nos leva a amar a Sua palavra. Que possamos redescobrir a beleza e a importância de se colocar a palavra no colo. Quem é mamãe e papai sabe a importância do colo, que é acolher, abraçar, acariciar. Colocar a palavra de Deus no colo, abrir a palavra e ler a carta de amor que Deus escreveu para cada um de nós. Ajuda-me, Senhor, a conservar uma vida que ora, uma vida que clama o Espírito e se deixa mover por Ele, e uma vida que reserve tempo para ler a Tua palavra. Que aconteça na minha vida, que aconteça na minha família, o que aconteceu no versículo 31 do capítulo 4 do livro dos Atos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você está sofrendo? Use as 3 armas para a vitória: o poder sobrenatural da oração, a unção do Espírito Santo em nossas vidas e a palavra de Deus. Que possamos viver assim, para que a bênção de Deus possa encontrar no nosso coração um lugar para crescer, para frutificar e santificar. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E você que participou desta pregação, aí na sua casa, com a sua família, com seus amigos, você que nos acompanha na internet, toda semana, espalhado por esse Brasil afora, que Deus abençoe você.
e coloque essas 3 práticas, tome posse dessas 3 armas na sua vida: a oração,